Olá, mulheres, sejam bem-vindos ao nosso terceiro e último dia de Pink Power Conference 2022. Nós agradecemos ao nosso Deus por estarmos bem posicionadas nesse tempo, né, Naila? Vivendo essa realidade de intimidade, essência e maturidade com o nosso Pai. Você pode acompanhar tudo isso que aconteceu na nossa conferência aonde, Naila? Através do @Pink Power Movement. Lá você vai conferir todas as nossas novidades, inclusive o que aconteceu na nossa conferência. Estamos já com a nossa primeira convidada da noite, quer dizer, da tarde, né, pastora? Isso. Pastora Val Gonçalves, seja muito bem-vinda. Obrigada. Direto de Bragança Paulista, daquele friozinho. Pois é, de 9 graus para 37 graus. Mas e já combina com o fogo do Espírito claro, que está acontecendo tá nesse tudo lugar. no match aqui. Nós somos muito felizes de receber você aqui na nossa prazer casa. Nós honramos a unção que você carrega. Amém. Junto com o seu marido, através da família Jesus Cop, nós somos muito felizes. Nós temos sido muito ministrados, né? Ainda que à distância, pelas suas ministrações, aquilo que Deus tem depositado no seu coração. E nós estamos falando sobre intimidade, sobre essência, sobre maturidade. E cada dia que passa, nós vemos a necessidade de nós, como mulheres, né? Que servimos ao nosso Senhor Jesus, que somos filhas do nosso Deus, de termos uma revelação eterna mais profunda daquilo que Deus tem nos chamado. E hoje, nós sabemos que o Espírito Santo derramou uma palavra específica no seu coração. Nós queremos saber aquilo que o Espírito Santo já tem ministrado no seu coração para todo o Brasil, porque o Brasil recebe também aquilo que o Espírito Santo tem depositado em você, então a gente queria saber um pouco. Legal. Bom, acho que o testemunho que eu carrego, cada um carrega um testemunho do Senhor, né? E o testemunho que eu carrego é o testemunho realmente da identidade. Sabe? Eu comecei falando isso, né? Que Deus é espírito e quando Ele nos fez a sua imagem e semelhança, Ele fez o homem e a mulher para que a gente representasse Ele, para que através das nossas virtudes, daquilo que a gente faz, Deus fosse conhecido. E como é que Deus vai ser conhecido? Só se a gente tiver realmente esse lugar de intimidade para ser transformado, não é o que a Bíblia diz? E com o rosto descoberto a gente vai contemplando o Senhor e a gente vai se tornando mais parecido com Jesus. É nesse lugar de intimidade que a gente é transformado e reflete a glória de Deus. E a nossa essência aparece. Amém. Né? E aí a gente vai amadurecendo e cada dia mais. É como o apóstolo Paulo fala, né? Mais hoje do que ontem. É como a luz da aurora que brilha e vai crescendo esse brilho até a gente se tornar realmente cópia de Jesus. Aleluia. Nós queremos pedir que você possa deixar uma mensagem para todas as mulheres Pink Power. Mulherada, eu acredito que o último avivamento que vai varrer a terra, ele está vindo antes da volta do Senhor, e acho que as mulheres são ponta de lança. São aquelas que Deus vai usar nesse tempo. Não é à toa que Satanás tem tentado empoderar mulheres por ideologias, por outros caminhos, mas o Senhor está promovendo um empoderamento real pelo Espírito, naquelas mulheres que estão disponíveis no lugar da intimidade, no lugar da aliança com Deus, e essa mulher é você. Amém. Então, se encha do Espírito para responder a Deus num tempo como esse. Amém, amém. Muito obrigada, pastora. Abençoe. Quantos estão prontas para adorar o Senhor essa tarde? Dê um brado de aleluia! Haverá um rei, ele voltará para governar as nações em amor, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre
pode vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. O teu louvor está invadindo o céu nesse momento. Pega as suas mãos e louve. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Choramos, Senhor, pela beleza da tua santidade. Nós te exaltamos e te damos o nosso melhor louvor. Você pode erguer as suas mãos aí, mulher, erguer no seu lugar e dizer para Ele: Senhor, eu te adoro. Eu creio nas tuas promessas para mim. Eu não abro mão, Senhor, de nenhum dos teus planos, de nenhuma das tuas promessas, porque a tua vontade é boa, agradável e perfeita. As tuas promessas nunca, nunca, nunca falharão. Te Deus de Abraão, sei que nunca quebrará a promessa que me fez. Provado já está que o que prometeu Ele cumprirá. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu firme estarei. Que eu possa entender, se Ele prometeu, vai acontecer. Fiel tu és, Senhor. Amém. Fiel tu és, Senhor. Amém. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor. Amém. Oh, fiel para cumprir. Tudo passará, mas tua palavra permanecerá. A história já provou o teu poder, Senhor, fiel a teu amor. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu firme estarei. Que eu possa entender, se Ele prometeu, vai acontecer. Fiel tu és, Senhor.
deixará, não me deixará, nunca me deixa. Não dorme, nem tosqueneja o guarda de Israel. Não me deixará. minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha que nunca me deixa. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha que nunca me deixa. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha que nunca me deixou, que nunca me deixou. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a mim. Aleluia. Será que você pode erguer suas mãos e declarar a sua fé que está firmada? Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha que nunca me deixa. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha que nunca me deixou, que nunca me
és a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Grande é o Senhor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor somente a ti. És a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Grande é o Senhor, Com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor a ti. Com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor somente a ti. se essa é a realidade do seu coração, vamos lá, mulheres, erga sua própria canção a Ele. Vamos lá. Toda a terra entoará, meu ser rendido a ti está. Grande é o Senhor. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor, e toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor.
chegaram aqui adormecidas, desanimadas. A palavra ânimo no original significa fôlego. Quando Deus sopra do seu espírito fôlego de vida nas narinas de Adão, Ruá Adonai, o Espírito do Senhor, o fôlego que trouxe aquele homem de barro a ficar de pé. Esse mesmo fôlego, esse mesmo ânimo, esse mesmo poder, quando Jesus disse em Atos 1:8, mas receberei poder ao descer sobre vocês o meu Espírito, então me sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus estava falando desse poder dunamis, desse poder dinamite, que é capaz, esse poder é capaz de levantar um grande exército. Ei, minha querida, levanta Chail, levanta o exército de mulheres guerreiras, posicionadas, filhas íntimas, filhas profundas, filhas que conhecem o seu Pai. Levanta e brilha, porque a glória do Senhor já raiou sobre ti. Agora eu quero profetizar sobre você. Levanta aí as suas mãos. O Espírito de Deus está aqui e vai soprar fôlego, 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 força, fôlego, força, fôlego. Receba onde você está, fôlego de vida. Sopra o Espírito Santo, fôlego, batiza, 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 dons de língua, dons de profecia, dons de visão, dons de revelação, dons de palavras de conhecimento, dons de cura, milagres, maravilhas e sinais. Com o Espírito Santo, com fogo agora. Fecha os teus olhos. Te desliga um pouquinho da plataforma. A sua irmã do lado, isso. Seja tocada aí onde você está, aí atrás, aí. Seja tocada aí, comece a orar em novas línguas, vai. Espírito, Espírito do vivo Deus, sopra, sopra. Eu estou aqui, estou pronta, estou pronta, estou pronta. Isso, deixa fluir um novo cântico, deixa fluir, faça o seu cântico a Ele.
Escolha aí uma parceira de oração e você vai ministrar fôlego de vida nela. De duas em duas, isso, profetiza sobre ela. Ativa o dom que há em ti. Ativa o dom que há em ti. Espírito de profecia, Espírito de vida, sopra fôlego de vida. Ministra vida na vida dessa mulher. Tudo aquilo que você sonha para você, profetiza sobre ela. Vamos encher esse lugar de sede e fome. O Espírito de Deus está aqui para trazer vida, para trazer fôlego de vida. Receba o ânimo do céu, receba a transfusão de sangue do Cordeiro de Deus. Quantos instrumentos ministram aí no seu lugar? Receba a transfusão de sangue do Cordeiro de Deus. Lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você.
vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar, Maranata, Maranata, eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar. Vamos dançar, meu noivo amado. Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, eu sou tua noiva, eu te espero, estou só te esperando. Eu viverei, Senhor, os últimos dias dessa terra, para a tua glória, para a tua glória, eu vou resplandecer. Eu vou guardar a minha lâmpada cheia de óleo, produzida lá no Getsemane, nas minhas dores, nas minhas crises, nas minhas lutas, nas batalhas mais difíceis. Eu estou estocando óleo, eu estou guardando óleo, eu estou mantendo a minha lâmpada acesa. E não importa a noite escura, não importa as circunstâncias, eu vou queimar até o fim, Senhor. Volta, Jesus. Ele vem cavalgando sobre os montes, ele vem sobre um cavalo branco. Na sua corte está escrita: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Na sua boca uma espada afiada de dois gumes. Ele vem. Tem fogo nos olhos, que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo. Pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperar. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era
tem fogo nos olhos, eu não que era lindo, sim, meu noivo esperado, eu abro, pode morar aqui, pode morar aqui. Sabe, minha querida, quando você diz pode morar aqui, você está construindo um altar, um lugar secreto todos os dias. Todos os dias nós temos a oportunidade de construir a nossa história com Deus. E não é de conferência em conferência, só em momentos como esse que você pode sentir e derramar-se a presença de Deus. Mas é no seu quarto, no jardim da intimidade. Foi no jardim que Adão perdeu a sua essência, que Adão e Eva se corromperam. Mas foi no mesmo jardim, milênios depois, que Jesus nos resgatou de volta. Foi ali no Getsemane, no jardim da prensa do óleo, no seu maior sofrimento, que Jesus decidiu ir para a cruz por mim e por você. Foi no jardim que a nossa intimidade foi resgatada. E você sabe, agora esse jardim não é exterior, ele é um jardim. Bate a mão no seu peito assim. Esse jardim agora está aí dentro de você. Quando o Espírito Santo foi outorgado a nós e liberado a nós como promessa, era o Senhor dizendo: eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Esse nunca foi o desejo de Deus, mas foi fazer moradia dentro de cada uma de nós. Você é esse jardim, mulher. Você é esse jardim. Você pode dizer: eu sou esse jardim. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Porque nós estamos voltando ao jardim da intimidade, a essência onde as distrações não roubam o nosso coração. Nós não queremos as distrações da religião. Nós não queremos as distrações desse mundo. Nós só queremos a Ti, Jesus. A Tua presença, ela é tudo que nós precisamos. A Tua presença vale mais do que tudo, do que tudo. Queria chamar a minha amiga Val. Pode subir aqui. A gente pode ligar as luzes. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a prata e o ouro. A presença dele vale mais do que tudo para nós, amém? Esses dias é os dias da gente voltar à essência, ao jardim, a recuperar esse jardim tão precioso. Ah, eu amo tanto aquilo que essa mulher de Deus carrega, tão preciosa. Tão preciosa. Quantos estão sedentas para mergulharem mais ainda? Olha, Deus está cavando, assim, eu sinto literalmente, sabe, o Senhor cavando e tratando as nossas raízes, nos podando e nos aprofundando nele. Estenda sua mão para cá, vamos orar por Val. Senhor, obrigada pela tua filha, Senhor, por ela ser uma voz tão pura nesse tempo, de tantas vozes que se levantam. Obrigada, Senhor, pelo coração dela. Eu oro, Senhor, usa a tua filha de maneira poderosa para nos trazer uma palavra pontual, que nos desperte, que nos leve a um novo nível de maturidade, no nome de Jesus, amém. Boa tarde, paz do Senhor, graça e paz. É para pegar todo mundo. Vira para a irmã que está do seu lado e fala assim para ela: você emagreceu essa semana. Assim eu já ganho todo mundo logo na primeira piada. E se não for verdade, você profetiza pelo menos, não é? Gente, que alegria, que satisfação estar aqui com você nessa tarde, nessa conferência. Confesso que o meu coração está cheio de esperança, porque quando as filhas se reúnem, o pai vem.
Vocês têm provado isso já? Eu tenho certeza que desde o primeiro dia, mas eu sei que Ele tem uma porção ainda maior para hoje à noite, porque Deus é aquele que faz mais do que aquilo que a gente pede, pensa, espera. E eu estou realmente muito honrada, muito contente de estar aqui. Queria agradecer de coração, pastora Flávia, pela confiança, por estar aqui, né, nessa tarde, nessa conferência. E para quem não me conhece, meu nome é Val. Eu sou casada com o pastor Douglas Gonçalves há 13 anos. E desse casamento nós temos 2 filhos maravilhosos. A Luísa, que está aqui comigo hoje, aqui na frente, veio me acompanhando. Fica de pé, filha. Pode aplaudir ao Senhor pela Luísa. Vira para lá para eles te verem. A mãe tem que fazer o filho passar vergonha, não é? E também temos o Davi, de 9 anos, que ficou lá com o papai. E ficou lá em Bragança. E, gente, eu queria falar uma coisa para vocês. A temperatura dessa terra faz jus à temperatura espiritual dessa igreja. É fogo puro, amém? Que povo maravilhoso, que povo carinhoso que vocês são. E eu tenho uma palavra aqui no meu coração para vocês. E eu queria convidar você, rapidamente, para você pegar a sua Bíblia aí. A gente vai ler alguns textos juntas nessa tarde. Eu quero que você deixe aí sua Bíblia aberta já, em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, nós vamos ler do versículo 8 em diante, mas por enquanto, você pode deixar só ela aberta aí. Enquanto você vai abrindo, eu vou mostrar alguns materiais que eu trouxe. Quantos aqui já conhecem o movimento Jesuscope? Faz assim com sua mão. Grande maioria. Se você não conhece, eu quero te convidar para entrar lá no YouTube e assistir os vídeos. Esse é um movimento, uma missão que Deus nos deu, a mim e meu esposo. É uma mensagem que a gente carrega, que você é uma cópia de Jesus na terra, amém? Que não importa onde você está, onde Deus te plantou, Ele te colocou nesse lugar para que você ali reflita o Filho de Deus naquele lugar. Sabe, Deus, Ele é invisível, Ele é espírito. Mas quando Ele foi criar essa terra, Ele criou um ser, a sua imagem e sua semelhança. Você. Para que quando as pessoas te vissem viver, para que quando as pessoas convivessem com você e vissem as virtudes e a bondade em você, elas conhecessem o próprio Deus. A jornada de todo cristão é a jornada de cada dia mais se parecer com Jesus. E é isso que nós temos pregado, por onde nós temos ido. E eu trouxe hoje essa Bíblia maravilhosa, Love Book, branquinha, com flores aqui, já que nós estamos no tema do jardim. E trouxe 2 livros que são muito caros para o meu coração. Primeiro, esse livro aqui que a gente lançou o ano passado. Sabe, a gente conhece tudo sobre Jesus. A gente conhece as histórias, os milagres, a sua trajetória, mas seria um grande desperdício conhecer tudo isso e perder de vista o coração dele. Jesus disse assim, olha, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Se você quer conhecer o coração de Jesus e não apenas as obras dele, eu vou indicar esse livro para você. Sem sombra de dúvidas, foi o melhor livro que eu li ano passado, chama Manso e Humilde, de um autor americano. E eu trouxe também Liturgia do Ordinário, porque isso que a pastora Flávia falou aqui é muito real. A conferência é ótima, ela nos ativa, ela nos desperta, mas a vida com Deus é uma vida do ordinário. E o nosso desafio é viver uma vida de culto, e não só vir a um culto. Então esse livro aqui também vai te instruir bastante. E por último, mas não menos importante, eu trouxe um planner de oração. Levanta a mão quem ora todo dia aqui. Levanta a mão agora quem precisa melhorar esse hábito. Amém. Então esse material é para você. O que eu fiz nesse planner de oração? Eu fiz alguns espaços para a gente preencher diariamente. Primeiro é o espaço orando a Bíblia, sabe? Muitas pessoas não conseguem criar o hábito da oração, porque elas oram sempre a mesma coisa todo dia e chega uma hora que já não tem mais o que orar. E Jesus, Ele nos ensinou a orar como o Pai mandou. Jesus nos ensinou que a palavra é o poder, é a verdade, a palavra liberta. E quando você ora a palavra, você já ora a resposta.
Por isso, aqui tem uma aba para você orar a Bíblia todos os dias, e depois um espaço para você colocar a sua intercessão, seus pedidos de oração, e também um espacinho para gratidão. E é isso, a Luísa vai estar lá no final, cuidando do material para mim. Ela veio para isso, né, Lulu? E aí você pode passar lá, tá bom? Quantos acharam esse texto que nós vamos falar hoje? Diga assim: eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga eu também. Tem os eu também aí, ou foi pegadinha? Bom, vamos lá. Deixa aberto aí, eu quero conversar um pouquinho com você hoje sobre o tema da conferência. Nós estamos falando aqui de jardim. E sabe, essa semana que passou agora, aconteceu um dos eventos mais importantes da história. A Rainha Elizabeth morreu. O que jardim tem a ver com a Rainha Elizabeth? A Rainha Elizabeth, gente, ela morreu com 96 anos. E eu fiquei sabendo que foi o reinado mais longevo da história. Nenhum rei reinou tanto quanto ela. Chique isso, né? E eu não sei o que acontece, mas quando se trata da monarquia, quando se trata da realeza, tem algumas pessoas que têm um verdadeiro fascínio pelo assunto, é ou não é? Tem gente que pesquisa tudo, já foi ver como é que ia ser o enterro, como é que ia ser a coroação do próximo rei. Você é desse tipo ou não? Quem assistiu The Crown aqui? Ah, tem algumas fãs da monarquia aqui. E a rainha morreu, gente, essa semana. E foi uma notícia que parou o mundo. Você sabe que quando Deus criou o mundo, né? Ele criou todas as coisas. Ele criou a terra, ele criou os animais, ele criou as plantas. Então ele criou Adão, que era a coroa da criação, né? Adão, que era aquele homem, a imagem de Deus. E quando Adão acordou ali depois do fôlego de vida, o Senhor virou para Adão e disse assim: Adão, que coisa linda, você é a minha primeira criatura, você é a criatura mais bela que eu criei. E Adão virou para Deus e falou assim: Deus, mas e essa rainha aqui? E Deus falou assim: eu não sei, ela já estava aqui quando eu cheguei. Mas finalmente, gente, essa semana a gente viu que a velha não era imortal. Ela partiu. Mas falando de monarquia, eu tive a oportunidade de estar na Europa algumas vezes. E na Europa tem muitos palácios, porque, né, o continente antigo, o velho continente, era a casa das monarquias. Então, quando você vai aos palácios, acontece algo bem interessante. O palácio é a moradia da família real. Só que tão grande, tão suntuoso, tão esplendoroso quanto o palácio, é o jardim que tem na frente do palácio. Alguém aqui já teve curiosidade de pesquisar na internet como é que são os jardins dos palácios reais? Eu fui em um que chama Jardim de Versalhes, na França. Gente, pensa num jardim chique. Enorme, todo assim, sabe, aquela coisa linda, assim, todo alinhadinho. E por que eles tinham esses jardins enormes? Porque os jardins, além do palácio, eles eram o símbolo da riqueza, da glória, sabe, da grandeza da vida daquele monarca. Então, todo dia à tarde, o rei e a rainha, eles saíam do palácio e davam um rolê ali no meio daquele jardim, só para observar que lindo que era o reinado deles e que bom trabalho que eles estavam fazendo. E sabe, eu fiquei pensando, né, talvez essa nossa fixação com monarquia, com rei, com rainha, com palácio, com jardim, não seja uma coisa meramente curiosa que a gente tem, mas talvez seja algo que está impresso no nosso DNA. Porque hoje no Brasil a gente vive numa democracia, né? Mas se você parar para pensar sobre o reino de Deus, ele tem tudo a ver com monarquia. Apesar da gente viver numa democracia, o reino de Deus virá. E a Bíblia diz que há um rei, nesse momento, um judeu de 33 anos, sentado sobre um trono, governando o universo. Ele é rei sobre toda a terra. Hebreus diz: aquele que vem virá e não tardará. E quando ele vier, o seu reino vai vir com ele. Agora, pensa comigo. Se os reis da terra tinham essa fixação de amar os jardins, né, de observar ali a grandeza, a glória, a beleza do seu reinado pelos jardins, por que com Deus seria diferente?
que eu vim falar nessa tarde para você e para mim é que Deus também ama os jardins. Deus sempre amou jardins, e se você olhar a história da Escritura, se você olhar para a Bíblia nada mais é do que a narrativa de 3 jardins. E eu creio que nessa tarde o Senhor quer ensinar a gente como é que deve ser a vida de um cristão. Como é que nós podemos viver através desses jardins que a Escritura conta. Então, nessa tarde eu quero falar com você muito rapidamente sobre 3 jardins que estão na Bíblia e 3 jardins que Deus quer colocar a mim e a você. Ele é o Rei dos Reis e às vezes em quando ele sai para passear. E ele quer ver como é que está o jardim dele. E eu creio que pelo Espírito nessa tarde ele está passando por aqui para ver a glória, a beleza, para ver a suntuosidade da criação dele, que é você, minha irmã. Então, nós vamos falar de 3 jardins. Eu queria que, se você estivesse anotando, você tomasse nota aí. O primeiro jardim é o jardim da intimidade. O jardim da intimidade. E diz o texto bíblico assim, olha, Gênesis, capítulo de número 2, versículo 8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. O Senhor fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento, e no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. Agora pula para o versículo 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer dela, certamente você morrerá. Vira uma página e vai comigo em Gênesis 3, 6. Gênesis 3, 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao seu paladar, atraente aos olhos e além disso desejável para se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu a seu marido, que também comeu. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para se cobrir. Versículo 8. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas então o Senhor chamou o homem, perguntando: onde está você? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: onde está você? Essa pergunta está sendo feita aqui nessa tarde. O Rei dos Reis desce ao jardim da intimidade e ele pergunta: onde você está? Sabe, o Éden era esse lugar de delícias, esse lugar de deleite, de prazer, de intimidade, de comunhão. No Éden, tudo o que eles precisavam era uma coisa. Quem sabe dizer? O rei. Diga comigo, o rei. Se a necessidade era comida, o rei provia. Se a necessidade era bebida, o rei provia. Se a necessidade era roupa, o rei provia. Não havia nada que o rei não providenciasse. Por isso era um lugar perfeito, um lugar de delícias. E o rei saía então, na viração do dia, para ver o seu jardim. Gente, toda viração do dia, pensa comigo. O sol caía, o sol se punha, e Deus então começava a caminhar naquele jardim, e Ele vinha à procura de Adão e Eva. Eu não sei como é que é com você, mas eu preciso abrir meu coração aqui. Todos os dias, quando dá de 17 para 18 horas, eu sinto uma depressão tremenda. Falar a verdade para você, eu sinto um vazio no meu coração. Sabe, isso é tão interessante. Muitas pessoas dizem a mesma coisa que eu, que nesse horário do pôr do sol, acabam sentindo uma tristeza. E não é à toa que criaram nesse horário um hábito. Quando você sai do emprego, do trabalho às 5 horas, você vai para o quê? Para o happy hour. É ou não é? Na tentativa de bebendo, comendo ou rindo com os amigos, contando piadas, na tentativa de preencher esse vazio que tem dentro de você.
Isso é muito comum lá em São Paulo. Você anda pelas avenidas onde tem as grandes startups, os caras estão todos lá nos bares embaixo, quando o dia termina. Lá na minha cidade, em Bragança, na nossa comunidade, tem uma enfermeira que trabalha como cuidadora de idosos. E ela está cuidando de uma senhora que tem Alzheimer, gente. E ela falou para mim assim: Val, todos os dias, quando chega esse horário que o sol baixa, ela começa a chorar copiosamente. E a única coisa que acalma ela é quando alguém dá um abraço nela. Sabe o que é isso? Saudade da intimidade. Sabe o que é isso? Fome na alma pela presença de Deus. Eu não sei se tem algum psiquiatra aqui, mas os psiquiatras também falam que quando você está com depressão ou quando você tem uma crise de ansiedade, o baixar da luz do dia pode ativar uma crise de ansiedade. O que é isso? Fome na nossa alma. O que eu quero dizer para você com isso? É que nós fomos criados para esse lugar da intimidade. Então, o que nós podemos fazer? Eu amo a minha avó já faleceu, está com o Senhor, mas a minha avó tomou consciência disso logo quando ela se converteu. E ela tinha 6 netos. De segunda a sexta, gente, dava 18 horas. Ela sentava eu e os meus 5 primos na sala da casa dela. E ela nos ensinava a adorar o Senhor na viração do dia. Ela nos ensinou a falar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Senhor, como nós chamamos, Tu és o primeiro, Tu és o último, Tu és tudo que nós precisamos. A minha alma tem sede de Ti, como numa terra seca, exausta e árida. Senhor, se Você não vier e não encher o meu coração, eu não tenho outro bem, eu não tenho outro lugar para ir. Ei, mãe, ei, vovó, ensine os seus netos, os seus filhos a irem para o jardim da intimidade, antes que a fome os faça procurar o pecado. Use a sabedoria que o Espírito Santo tem colocado dentro de você. Nesse jardim Deus disse: pode comer de tudo, coma da árvore da vida, só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque quando você comer, você vai morrer. Gente, qual que era o plano de Deus? Será que Deus não queria que o homem conhecesse o bem? Deixa eu te falar, lá em Apocalipse, nós vemos uma cidade-jardim. O nome dessa cidade é Nova Jerusalém. A mesma árvore da vida que tinha no Gênesis está no Apocalipse. O mesmo rio, ou melhor, havia rio no Éden e também há o rio da vida ali na Nova Jerusalém. Se você olhar, gente, os mesmos elementos que estavam no Éden, eles estão nessa cidade-jardim. Qual era o plano? Você acha que Deus não queria que o homem crescesse, evoluísse? Você acha que o plano de Deus nunca foi uma cidade-jardim? Sempre foi. Deus queria que o homem, através da intimidade, da comunhão, do relacionamento, recebesse de Deus instrução, direção, ensino, tudo o que ele precisava. E juntos trabalhando, Deus queria que o homem fosse desenvolvendo aquele jardim. Mas o homem pecou. E foi por isso que Jesus disse para os discípulos dele: olha, não se preocupe, porque na casa do meu pai tem morada, eu vou preparar um lugar para você. Porque o homem falhou, o segundo Adão teve que construir essas moradas para nós. Mas o plano de Deus sempre foi que nós fôssemos conhecedores do bem. Deus sempre quis isso. Era através da intimidade. Não é verdade que a gente fica parecido com quem a gente é íntimo? É engraçado, as pessoas falam para mim assim: Val, cada dia que passa você prega mais parecido com o Douglas. É intimidade. Tem marido e mulher que fica tão próximo, que as pessoas olham e falam assim: nossa, vocês parecem irmão. Alguém já viveu isso? Porque a gente se torna parecido com quem a gente é íntimo. Era isso que Deus queria que acontecesse. A gente ia se relacionando ali no jardim da intimidade, e a gente ia se tornando cada vez mais semelhante a Ele, e a gente ia construindo junto. Mas de repente a serpente aparece. E a serpente sempre tem uma oferta no lugar da intimidade, presta atenção nisso.
A serpente sempre vai oferecer a independência, a autonomia, ao invés da intimidade. E, gente, o discurso é o mesmo até hoje. Esperar por Deus, eu já cansei de esperar por Deus. Para quê? Se eu mesma posso ser a governante da minha própria vida. Esse é o discurso de Satanás. Por que você não cria a sua própria cidade? Não foi isso que Caim fez depois que matou Abel. Ele se desviou, saiu da face de Deus, e ele foi o primeiro fundador de cidades. Deus não queria que ele fizesse isso, mas o pecado, a autonomia, a independência nos leva para esse lugar de rebelião. E sabe, gente, toda vez que a gente escolhe a autonomia, a gente sacrifica a intimidade. E quando Deus expulsa Adão e Eva do jardim, a Escritura diz que Ele coloca querubins com espadas flamejantes na entrada do jardim. O que Ele estava dizendo ali? Acesso proibido. O lugar da intimidade tinha sido perdido, tinha sido bloqueado. Imagina, você tentar entrar de volta e ter querubins com espadas, com fogo, guardando aquele lugar. Tudo isso por causa da independência, da autonomia. Gente, sabe como é que isso se revela, esse nosso desejo por autonomia? Vou pegar no calo da mulherada aqui, no casamento. Sabe, quantas esposas não atropelam os seus maridos? Não passam por cima da liderança, da autoridade deles. Deixa que eu faço sozinha. Você não sabe resolver nada. Deixa que eu escolho. Meu bem, eu vou fazer o que eu achar melhor. Se a gente não consegue submeter e honrar o nosso marido a quem a gente vê, será que realmente nós amaríamos e submeteríamos a Deus a quem a gente não vê? Você entende que a gente vive escolhendo a autonomia? E por quê, gente? Porque é mais rápido construir sozinho. Porque a gente não precisa estar submisso, a gente simplesmente faz da nossa maneira. Mas para construir intimidade é preciso uma caminhada. Para intimidade, gente, é preciso submissão mútua. E mais do que isso, para intimidade é preciso humildade. Para construir com Deus é preciso dizer: Deus, você é Deus e eu não. Você é Senhor e eu não. Você é Criador e eu sou criatura. Você é totalmente santo e eu peco. Deus, se você não me orientar, eu não sei para onde ir. Esse é o caminho da intimidade. É um processo. Para construir na intimidade, a gente precisa pagar o preço do processo, o preço da caminhada. Lembra? O acesso foi fechado. Tinham querubins ali guardando aquele lugar com espada flamejante. Mas a boa notícia é que mesmo no meio das nossas piores escolhas, a boa notícia é que no nosso pior dia, naquele dia que nós éramos inimigos de Deus, que nós optamos pela desobediência e pela autonomia, naquele dia a Escritura diz: mas Deus, pelo grandioso amor com que nos amou, Ele nos salvou mediante o seu Filho. Minha irmã, quando você estava no seu pior dia, quando você tinha perdido o acesso, Deus te escolheu. Sabe para quê? Para ficar claro que não tem a ver com os seus méritos. Para ficar claro que não tem a ver com o seu esforço, com a sua inteligência, com o seu braço, com o tanto de teologia que você conhece. Deus fez isso para mostrar que é graça. É favor. Gênesis 3,15, Deus promete uma semente vinda da mulher que redimiria, que abriria para a gente de novo o espaço da intimidade, o espaço da comunhão. O diabo perdeu o jardim dele e ele quis roubar o nosso, mas Jesus foi aquele que veio nos devolver o jardim da intimidade. Sabe, quero que você preste bem atenção aqui. No Sinai, quando Moisés recebe de Deus a planta para construir o tabernáculo, quando ele recebe de Deus a visão do tabernáculo celestial, no qual ele deveria construir uma réplica na terra,
Havia nesse tabernáculo alguns espaços e alguns objetos, que aqui na terra seriam sombra de uma coisa superior que é realidade no mundo espiritual. Então você deve lembrar disso, se você lê Êxodo, Levítico, você deve lembrar então que havia o átrio, o lugar do tabernáculo onde todos tinham acesso, havia o lugar santo, aonde os sacerdotes poderiam entrar, mas havia um lugar que era o Santo dos Santos, e esse lugar era o lugar do jardim. Esse lugar era o lugar da intimidade. Esse lugar era o lugar onde o rei realmente estava com a sua glória. E sabe quem poderia entrar nesse lugar? O sumo sacerdote, uma vez por ano. Uma vez por ano ele podia ter contato com essa intimidade. E sabe por quê? Porque um cordeiro era morto. Um cordeiro tinha que ser sacrificado e o sangue era levado, então, até dentro desse lugar. E era colocado em cima de um objeto chamado Arca da Aliança. Para ser mais específico, na tampa dela, que se chamava propiciatório. Ali no meio do propiciatório, haviam 2 querubins que guardavam a presença de Deus. E quando o sangue pingava ali no meio dos querubins, então o sumo sacerdote podia ter contato direto com a glória do Deus vivo. E se o sangue não estivesse ali, ele caía morto na hora. Minha irmã, o que eu quero falar para você, se você puder abrir para você ler comigo, é o que está escrito em Hebreus 9:11, que diz assim: olha, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele entrou no maior e mais perfeito tabernáculo. Cristo não entrou no tabernáculo feito por Moisés, pelo homem. Ele não entrou no tabernáculo terreno. Não foi por meio de sangue de bodes e de novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Lê comigo o versículo 13. Ora, se o sangue de bodes, de touros e de cinzas de uma novilha sobre aqueles que estão cerimonialmente impuros a santificavam, de forma que se tornavam puras, quanto mais, diga comigo, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Eu estou dizendo para você que Jesus entrou no tabernáculo real, oficial, lá onde estava realmente os querubins com espada flamejante, e o seu próprio sangue expiou o pecado da humanidade. Eu quero dizer para você, minha irmã, que você não precisa mais viver no átrio, você não precisa mais ser restrita agora ao lugar santo, mas Jesus, por meio do seu próprio corpo, ele abriu o jardim da intimidade de volta para mim e para você, e não entrar nele é desperdiçar o sangue da expiação. Aleluia, Deus é bom. Ele abriu o caminho. Na verdade, a Bíblia diz que ele é o caminho. Sabe, gente, pregar o evangelho, falar da nova aliança, falar desse plano de salvação é tão fácil. É tão fácil que parece que está faltando algo. Mas Val, é só isso. É pela graça, mediante a fé. Eu preciso crer, é só isso. Parece tão fácil que parece estar faltando alguma coisa. É verdade ou não é? É assim, só pela graça eu fui aproximada de Deus. Eu que era inimiga, eu que não podia ter intimidade, só pela graça agora eu posso estar diante dele. O que está faltando? Gente, é isso que a religiosidade quer fazer com a gente. Presta atenção nisso. A religiosidade quer te falar que está faltando algo. Ah não, se eu ler a Bíblia eu vou ficar próximo de Deus. Não, se eu jejuar mais eu vou ficar próximo de Deus. Não, se eu ler todos os dias de tal maneira eu vou ficar mais próximo. Não, se eu orar 1 hora eu vou ficar mais próximo. Minha irmã, o sangue de Jesus te aproximou. Quão próximo ele te fez, a ponto de Efésios dizer que você está hoje assentada
dentro de Cristo, nas regiões celestiais. Esse é o tanto que Ele te deu de intimidade, de acesso, de proximidade. A religiosidade quer falar, não, você precisa fazer alguma coisa também. Então você pode se perguntar, Val, mas por que a gente lê a Bíblia então? Por que a gente jejua então? Por que a gente ora então? É porque eu já sou próximo. Então, sendo próximo agora, eu tenho fome e sede de conhecer cada dia mais e de estar cada vez mais perto desse que me salvou, desse que me tirou do reino das trevas e me colocou no império da luz. Ah, minha irmã, é tão fácil. Você não precisa matar um boi hoje. Você não precisa matar uma ovelha hoje. Você não precisa ser filha de Levi. Você não precisa voar para Jerusalém. O acesso está feito. É por isso que a palavra diz: entre com confiança diante do trono da graça. Se você entrar hoje nesse jardim, tem intimidade, tem misericórdia, tem socorro, tem provisão, tem novidade de vida, tem tudo o que você precisa no jardim da intimidade, porque Ele pagou o preço. Porque Ele pagou o preço. Ele é digno. O Evangelho é o poder de Deus. Não são 3 pontos que vão nos dar poder. Não são receitas de bolo que vão nos dar poder. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus para a santificação. O Evangelho é o poder de Deus para nos transformar à semelhança de Cristo. É só disso que a gente precisa. Foi de graça para a gente entrar. Mas deixa eu te falar uma coisa, para a gente permanecer vai custar tudo. Foi de graça para entrar, mas para permanecer, minha irmã. Como assim, Val? Eu quero dizer para você que graça é o oposto de mérito, não de esforço. Graça é o oposto de mérito, não de esforço, Dallas Willard dizia. Para a gente permanecer na intimidade, na comunhão, minha irmã, precisa de muito esforço, porque o diabo, essa vida, as nossas agendas, as distrações vão fazer de tudo para tentar nos roubar da presença do Rei. Então é preciso diligência, é preciso paixão, é preciso disciplina, é preciso marcar um horário e ser fiel à sua decisão. É preciso entrar no seu quarto, fechar a sua porta, abrir a sua Bíblia e comê-la. É preciso comer o rolo. É preciso. O Rei está perguntando: onde você está? Você pode perguntar para a sua irmã: aonde você está? Você está no jardim da intimidade? Sabe, quando nós temos intimidade, nós somos conduzidos então ao segundo jardim. E eu queria que você fosse comigo para o segundo jardim. O Espírito Santo, às vezes, ele é um pouco fofoqueiro. E a pastora Flávia já pregou meu sermão. Abre comigo aí, Mateus 28, 36. E agora aperta o cinto, porque nós vamos para o segundo jardim. O primeiro jardim, o jardim da intimidade, é o jardim que nos sustenta. Mas quando nós caminhamos com Deus, Ele vai nos levar para esse segundo lugar. Mateus 26, 36, a Escritura diz... 26, 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. E disse: sente aqui enquanto eu vou ali orar. E levou consigo Pedro, os 2 filhos de Zebedeu, e começou a entristecer-se e a angustiar-se. E disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui, vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, preste atenção nessa oração. Meu Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim como tu queres. Minhas irmãs, Jesus então, depois da ceia, ele vai para esse segundo jardim. Esse é um jardim de Deus.
não é o jardim do diabo. É um jardim que o próprio rei colocou Jesus. Ele toma ceia, ele libera o traidor e ele vai para esse lugar chamado Getsemane. E Getsemane, a tradução do seu nome, o significado do nome Getsemane é prensa, prensa de azeite, lugar de ser esmagado. A região que ele foi ali era no Monte das Oliveiras. E só para você entender, era uma região onde tem muitas oliveiras e oliveira dá azeitona, claro. E as azeitonas, elas, quando prensadas, elas produzem um óleo, o azeite. Eu quero dizer para você, nessa tarde, que o recado de Deus, para você que veio procurando uma resposta, é que o azeite prensado a frio, ou melhor, que a azeitona prensada a frio é o que produz melhor óleo. A azeitona que é esmagada a frio é o que produz o melhor óleo. Sabe, o azeite era usado para muitas coisas naquela época. O azeite era usado, por exemplo, para o templo, para oferecer sacrifícios ao Senhor. O azeite era usado também como alimento e como um produto comercial. Você lembra da viúva de Serepta que estava passando fome e o profeta foi e multiplicou o azeite? Ela pôde vender o azeite para assim não morrer de fome. O azeite também tinha esse fim comercial, mas ele também servia para acender lâmpadas. Se acendia lamparinas com azeite. E aqui é impossível a gente não lembrar das 10 virgens, né? Onde 5 eram tolas e 5 eram sábias. E qual era a diferença das tolas para as sábias? É que as sábias levavam consigo azeite reserva. Só que para conseguir esse azeite, minha irmã, precisa passar pelo jardim da essência, pelo lugar da prensa. Precisa passar pelo Getsemane. O óleo também, o azeite, também era usado para misturar no perfume. E às vezes eles misturavam até com perfume para espantar moscas. Então eram muitas as utilidades do azeite. E Jesus chega nesse lugar. Se fosse eu, ou se fosse você, a gente merecia estar nesse lugar da prensa. Porque a gente dá umas vaciladas. Mas a verdade é que nós estamos falando do Filho perfeito de Deus. Nós estamos falando daquele que nunca pecou. Daquele que nunca falhou. Daquele que foi como ovelha muda ao matadouro. Nós estamos falando desse que não merecia ser prensado. Mas ele chega no lugar da prensa. Ele chega no jardim da essência. Sabe por quê, pessoal? Porque Jesus precisava ser Cristo. Quando a gente fala de Jesus Cristo, algumas pessoas acham que Cristo era o sobrenome de Jesus. Mas não é. Cristo é um título. E Jesus precisava ser Cristo. O que significa Cristo? Cristo é o ungido. O ungido de óleo. Aquele que foi escolhido para entregar a sua vida em favor de muitos. Aquele que vai morrer para que muitos sejam salvos. Mesmo Jesus sendo o Filho perfeito de Deus, ele precisava virar Cristo. E para virar Cristo, o óleo tinha que verter. A prensa tinha que rolar. Sabe, você nunca vai saber, minha irmã, o que você carrega de verdade como essência, até que você seja esmagada. Você nunca vai saber o que verte de você, até que você seja totalmente espremida. E é Jesus que está levando algumas pessoas aqui ao Getsemane. É Jesus que tem trazido você para esse momento de prensa, esse momento desconfortável, esse momento que a gente pode chamar de pressão. Talvez você hoje está nesse lugar onde a sua vontade, as suas emoções, os seus planos pessoais estão totalmente em frente ou de choque com a vontade do próprio Deus. Mas Jesus está te levando para esse jardim. O jardim que muitas vezes tem angústia. O jardim que muitas vezes tem agonia. O jardim que muitas vezes tem suor e suor de sangue. Mas sabe por quê? Você precisa passar por esse lugar? Porque o óleo só verte aonde a prensa acontece. Minha irmã, muita gente acha que Jesus estava ali agonizando, sofrendo, suando sangue por causa do medo da dor física. Jesus não tinha medo da dor física.
Mas ele sabia que só tem vinho depois que a uva é esmagada. Ele sabia que só tem óleo depois que a azeitona é prensada. Ele sabia que o trigo tem que ser moído para ele virar o pão que desce do céu. Qual é o fruto que essa prensa está produzindo dentro de você? Talvez você está passando um momento tão difícil, você está falando assim: Deus, você não me ama. Deus, você esqueceu de mim. Deus, esse jardim da essência, eu não estou gostando dele, eu preferia só o da intimidade, que estava tudo tranquilo. Mas deixa eu te falar isso e grava isso no seu coração. Deus é aquele que esmaga mais o filho a quem ele ama mais. Ele esmaga mais o filho a quem ele ama mais. Porque Isaías 53 diz que ao Senhor agradou moer Jesus Cristo. E Jesus era o filho mais amado de Deus. E ao Senhor agradou moê-lo. Se você está sendo esmagada hoje, é porque Deus sabe que tem óleo para sair de você. Se você está sendo esmagada hoje, é porque Deus quer tirar a unção dessa história, desse testemunho, para que ela possa servir de alimento, de unção, de combustível para a sua vida. Ei, presta atenção nisso que o Espírito está falando. O jardim da essência, esse jardim onde Deus quer alinhar a sua vontade com a vontade dEle. Minha irmã, você está vertendo óleo? Talvez Deus tenha apontado para você uma direção. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Talvez Deus te mandou mudar de cidade. Talvez Deus falou para você que chegou a hora de você resolver aquele problema com aquele parente. Você tem que liberar perdão. Talvez Deus falou para você algo que tem te prensado e as suas emoções e os seus planos estão em choque com a vontade de Deus. Esse é o lugar e Jesus está pedindo para você isso hoje. Diga como meu filho: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua. A sua. Eu gosto de algo que o Max Lucado fala, que a Bíblia é a história desses dois jardins, do Éden e do Getsemane. Que no primeiro, Adão tomou uma queda, mas no segundo, Jesus tomou uma posição. Qual a posição que você vai tomar hoje? No primeiro, Deus procurou Adão. No primeiro jardim, Deus foi atrás de Adão dizendo: Adão, onde você está? Mas no segundo jardim, foi Jesus que procurou Deus, dizendo: Deus, eu não posso passar por essa prensa sem você. Deus, eu não posso passar por essa dificuldade sem você. Deus, eu prefiro a sua vontade ainda que doa, porque eu sei que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Sabe, no Éden, Adão se escondeu, gente. Mas no Getsemane, Jesus ressurgiu da sepultura. No Éden, Satanás levou Adão para uma árvore que resultou na morte da humanidade. Mas do Getsemane, Jesus foi encaminhado até uma árvore, até uma cruz. E isso resultou na nossa vida e vida eterna. Minha irmã, se você hoje está passando pelo jardim da essência, escute o Espírito Santo falando com você. Se você está sendo prensada nesse período da sua vida, é porque Deus está te dando a chance de escolher viver o Pai Nosso. Senhor, seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu. Senhor, eu quero viver o seu plano para mim e não o meu. E aí a unção é revelada, e a unção é verdadeira, e a unção nos ensina todas as coisas, e a unção que nos capacita a passar por coisas que a gente achou que nunca poderia passar. Minha irmã, eu passei o ano passado por uma perda gestacional de um bebê que a gente sonhou muito. E foi uma prensa, foi uma poda, eu não sei como é que você quer olhar para isso. Mas algo aconteceu. O óleo verteu depois da prensa. Porque é fácil você amar o Senhor e você servi-lo quando Ele faz a sua vontade. Mas é quando a gente diz: Senhor, faça a sua vontade, que eu continuo te amando e crendo que você é bom. Aí o óleo vem. Amém?
Como suportar essa prensa, gente? Eu sei que não é fácil. Quantas pessoas aqui talvez estão passando pelo maior desafio da sua vida? Talvez você está passando um perrengue danado financeiro. Talvez é o seu casamento que está numa crise. Eu não sei, mas o Senhor sabe. E talvez você está assim, tão angustiada, tão atribulada nas suas emoções e me ouvindo falar sobre a prensa e falando, Val, como? Como que eu permaneço? Como é que eu faço isso? Deixa eu te falar uma coisa. Como Jesus suportou a cruz? Como Paulo chamava as suas tribulações de leves e momentâneas? Como Abraão peregrinou numa terra que ele nunca recebeu por completo? A gente só consegue passar pelo jardim da essência e verter o óleo se a gente estiver olhando para o terceiro jardim. E eu quero terminar essa mensagem com você no terceiro jardim. E eu quero te convidar para você abrir comigo Apocalipse 22. Apocalipse 22, 1. Nós já passamos pelo jardim da intimidade, da essência. E agora nós vamos chegar no jardim da maturidade. Apocalipse 22, 1. Diz o texto: Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da praça da cidade, de um lado e de outro do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. E nunca mais haverá qualquer maldição, porque nela está o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o adorarão, e contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. E já não haverá mais noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e eles reinarão para todo sempre. Então o anjo me disse, lê comigo, essas palavras são fiéis, são verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda essas palavras. Eis que venho sem demora, sem demora. Oh, Maranata. Maranata. Esse terceiro jardim é o segredo para a gente passar pela prensa. Esse terceiro jardim é o jardim da maturidade. E ele é conhecido na Bíblia como cidade-jardim. Aqui em Apocalipse 22 a gente vê o plano concretizado. Aqui a gente vê a cidade que vai ser inaugurada quando o Rei dos Reis pisar nessa terra. E essa cidade-jardim, ela é para mim e para você. Essa cidade-jardim é para aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Ah, esse jardim da maturidade. Eu quero terminar ele lendo um dos meus textos favoritos da Escritura, que é 1 João 3:2. Você pode só ouvir. Diz assim: Amados, nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que nós haveremos de ser. Mas sabemos que quando Jesus se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo aquele que tem nele essa esperança, purifica-se a si mesmo, como Ele é puro. Quero convidar você para ficar de pé. Quero convidar você para olhar para o meio da praça, da cidade jardim. Sabe que toda praça tem um monumento no meio, dizendo quem construiu aquela praça, quem ela pertence. Geralmente tem uma placa ali com o nome de alguém importante. E na cidade jardim tem um elemento central na praça. E o elemento central daquela cidade é o trono de Deus e do Cordeiro. E eu quero convidar você agora, pelos olhos da fé, feche os seus olhos naturais agora, pelos olhos da fé. Eu quero que você olhe para o meio dessa praça, para o meio da cidade jardim. E eu quero que você veja esse trono. E eu quero que você veja sentado nesse trono um que é semelhante ao Filho de Homem, como diz em Apocalipse. Eu quero que você olhe para os olhos dele, que são como chamas de fogo.
São chamas de fogo que representam a paixão. Ele está aumentando a paixão no coração de alguns aqui. Ele está aumentando a chama da intimidade no coração de alguns aqui. Mas esses olhos de fogo também consomem toda a palha. Esses olhos de fogo consomem tudo aquilo que não tem a ver com a vontade de Deus, todo ramo seco, infrutífero. Esses olhos de chama de fogo agora passam pela sua vida, varrendo aquilo que não o agrada. Eu quero que você olhe para esse que tem a face que brilha mais do que o sol no meio-dia. E não importa a escuridão que você está vivendo, minha irmã. Não importa a escuridão que a sua alma tem experimentado, a face dele brilha como o sol em toda a sua força. Nele não há trevas alguma. E agora o brilho da face dele dissipa toda a confusão, dissipa todo tipo de pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus na sua vida. Agora essa face que brilha ilumina os quartos escuros da sua alma, para que você possa escolher pela presença, pela intimidade, pela essência. Olhe para esse trono. Olhe para esse trono que em volta dele tem uma tempestade. E tem arco-íris. E saem vozes, relâmpagos e trovões. Olhe agora para esse trono que em volta dele tem os seres viventes que são cobertos de olhos. Eles têm milhares de olhos e todos os olhos estão voltados para a beleza de um só, para a beleza de Jesus Cristo. E nós queremos dizer hoje, Jesus, que se você nos desse 1000 olhos, nós queremos colocar todos eles em você. Contemple agora aquele que está no trono. Eu quero cantar essa canção com você e depois eu quero fazer uma oração. Enquanto isso, se você fala em línguas, vai aquecendo seu espírito. Se você fala em línguas, vai falando com o Senhor. Quem fala em línguas edifica a si mesmo. E me mostrou um rio de águas vivas, brilhante como um cristal, e do outro lado estava a árvore da vida, trazendo cura para o seu povo. Você pode cantar essa realidade? Nunca mais haverá dor. Nunca mais haverá dor, porque no trono Ele está. pois no trono Ele está, e nunca mais haverá dor, pois no trono Ele está. Maranata,
O jardim da intimidade está aberto. Mas eu sei que Satanás tem roubado isso de tantas pessoas. Talvez você anda distraída. Talvez você anda tão ocupada e você tem negligenciado na sua vida. Mas o Senhor está perguntando para você nessa tarde: aonde você está? E eu quero te dar a chance de responder ao chamado do Senhor, como que dizendo: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu quero caminhar com o Senhor, não só na viração do dia, mas eu quero habitar nesse lugar santíssimo. Se essa é você que quer tomar essa decisão, você quer tomar a decisão de não mais negligenciar a sua intimidade, venha para frente, nós vamos orar juntos. Eu tenho certeza que tem um time aqui de intercessoras que vão impor as mãos, e a Bíblia diz que nós podemos repartir dons do Espírito, e nós podemos impartir verdades espirituais aqui, e elas vão interceder por aqueles que precisam de constância, por aqueles que precisam tomar uma decisão de estar no jardim da intimidade. Mas eu quero também fazer um segundo convite, e é para você que está sendo prensada. Ah, minha irmã, Deus te conhece, Ele te levou a esse lugar, e Ele te diz nessa tarde: a unção que verterá desse tempo. Oh, a unção que verterá desse tempo será infinitamente maior do que a dor da prensa. Você precisa agora, nesse momento de prensa, você precisa do Senhor, e você quer dizer: Senhor, eu abro mão da minha vontade. Eu quero dizer: Senhor, seja feita a sua vontade na minha história. Se você é essa pessoa, venha para frente também, nós vamos orar. Nós vamos orar. Ó Espírito de Deus, Espírito da verdade, Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas. Você que é o óleo, você que é a unção, você que é o azeite. Eu oro agora que essa casa seja como a casa de óleo, que seja como a casa onde o unguento é derramado, que seja como a casa onde os seus pés recebem agora esses vasos quebrados. Jesus, nós queremos orar agora umas pelas outras. Senhor, nós queremos agora fazer um compromisso. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo caminho aberto. Obrigado pela intimidade possível. Obrigado por ser um Deus acessível. Ó Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos comprometer a desfrutar da intimidade. Senhor, eu oro aqui por todos que estão sendo roubados desse lugar. Senhor, eu oro agora, e nós fazemos guerra contra a distração, nós fazemos guerra contra a perda de tempo, nós fazemos guerra contra o espírito de acusação que nos faz ficar para fora do jardim da intimidade. Satanás, a partir de hoje não mais. Nós lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro, e nós entramos, confiadamente no trono da graça, no jardim da intimidade. Nos transforma, nos deixa te ver. Eu oro, oh Jesus, abre olhos aqui, Senhor, abre a visão espiritual. Eu oro em nome de Jesus por espírito de profecia. Eu oro por olhos abertos. Eu oro em nome de Jesus por pessoas que possam contemplar o Cordeiro. Que eu oro, Senhor, por paixão. Ó Jesus, eu oro pelo primeiro mandamento nesse lugar, por pessoas que te amem, que te amem, que te amem. Jesus, fira o nosso coração com uma ferida de amor. Fira o nosso coração com fome de intimidade. Fira o nosso coração nessa tarde, para que nós nunca mais sejamos os mesmos. Eu oro agora, Pai, por aquelas que estão sendo prensadas. Eu oro agora por todas as pessoas que estão passando por um momento difícil, Senhor, e eu agora oro como Jó orou. Senhor,
Senhor, antes os nossos olhos antes nós conhecíamos de ouvir falar, mas agora os nossos olhos te veem. Senhor, eu peço que do meio da prensa verta azeite, que do meio da uva pisada saia vinho novo, saia uma nova porção do teu Espírito, saia novos dons, saia avivamento para a vida dessas irmãs. Eu oro em nome de Jesus, que aonde tem um sofrimento surja um testemunho. Espírito de Deus, Espírito de Deus, eu oro, transforma esse trigo moído em pão. Senhor, levanta aqui mulheres testemunhas que vão poder falar: eu fui prensada, eu achei que eu não ia dar conta, eu achei que eu ia morrer, mas o Senhor me resgatou e agora eu sirvo pão para os famintos. Jesus, eu peço, empodera essas mulheres de óleo. Eu oro por uma nova unção nessa casa, sobre a vida delas. Vamos cantar, eu te amo, Senhor, nós te amamos, Senhor. Prazeres desse mundo, eu te amo. Diga isso, diga isso. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Dê um som à sua paixão. Maranata, deixa o céu ouvir a tua paixão. Pois